Imagine um homem tão próximo de Deus, que simplesmente desapareceu da terra sem morrer. Um homem que andou com o Criador, teve visões sobre o fim dos tempos, e escreveu profecias que incomodaram reis, sacerdotes e anjos caídos. Mas por que esse homem teve seu livro retirado da Bíblia? E o que esconderam de você por séculos? Hoje começa a jornada por uma das histórias mais misteriosas e esquecidas das Escrituras, a trajetória de Enoque, o primeiro homem a ser levado vivo por Deus. Antes de Noé, antes do dilúvio, antes da lei de Moisés, existiu um homem chamado Enoque, um descendente direto de Adão, sétimo na linhagem após a criação, nascido em um mundo que ainda estava aprendendo a respirar. A terra naquele tempo era dominada por gigantes, por corrupção, por mistérios espirituais que hoje apenas arranhamos em fragmentos. Em meio a tudo isso, Enoque surge como uma exceção, um homem justo em um mundo que afundava em trevas. Mas quem foi de fato Enoque? A Bíblia tradicional nos entrega apenas 3 ou 4 versículos sobre ele. Gênesis 5:24 nos diz: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." Essa passagem tão curta esconde um universo de significados. Como um homem é tomado por Deus, sem passar pela morte. O que ele fez de tão extraordinário? É aqui que entra o livro de Enoque, um texto apócrifo, considerado sagrado por algumas tradições antigas e totalmente rejeitado por outras. Um livro que mergulha em temas profundos como anjos caídos, vigilantes celestiais, viagens aos céus e revelações sobre o fim do mundo. Por que, então, ele foi banido das Escrituras? E o que suas palavras poderiam mudar na nossa compreensão do bem e do mal? Para entender Enoque, precisamos voltar ao mundo antediluviano, um tempo em que os filhos de Deus desceram à terra e tomaram para si mulheres humanas, gerando uma raça híbrida chamada Nefilim, criaturas imponentes, violentas, que ensinaram à humanidade os segredos das armas, das ervas venenosas, da feitiçaria. Foi nesse cenário de degradação espiritual e física que Enoque se destacou como um farol de luz. Enquanto todos seguiam os caminhos da perdição, Enoque se isolava, meditava, buscava a voz de Deus. E, segundo o livro atribuído a ele, foi escolhido pelos próprios céus para ser o mensageiro da justiça divina. Ele não apenas testemunhou os pecados dos vigilantes, os anjos caídos, como foi encarregado de entregar a sentença eterna contra eles. Imagine, um homem, feito de carne e osso, sendo levado ao céu para interceder junto ao Altíssimo, não por anjos ou reis, mas contra eles. Enoque viu o trono de Deus, contemplou os segredos da criação e foi designado como escriba celestial. Seu papel foi tão sagrado, tão único, que ao final de sua missão, Deus simplesmente o levou. O corpo de Enoque nunca viu a morte. Mas por que esse relato foi silenciado? A resposta começa a se formar quando olhamos para os primeiros séculos da era cristã. O livro de Enoque era conhecido e respeitado por judeus e primeiros cristãos. Autores como Judas, o próprio autor do livro de Judas no Novo Testamento, citam Enoque diretamente. As igrejas na Etiópia e na Armênia preservaram esse texto como sagrado por séculos. Então, por que a Igreja Ocidental o rejeitou? A teoria mais aceita entre estudiosos é simples e assustadora. O conteúdo do livro era forte demais. Ele falava sobre a origem do mal, sobre seres espirituais que corromperam a humanidade, e sobre o julgamento final que aguardava não apenas os homens, mas também os próprios seres celestiais. Suas revelações batiam de frente com estruturas de poder, tanto espirituais quanto humanas. Retirar Enoque das Escrituras foi uma forma de silenciar o incômodo, de esconder uma parte da história que mostrava um Deus que observa tudo, que julga até mesmo os anjos, e que escolhe homens improváveis para carregar verdades que podem abalar o mundo.
Enoque não desapareceu. Ele foi promovido, levado aos céus para nunca mais tocar a terra, até que tudo seja restaurado. A primeira parte da história nos mostra um homem que venceu as trevas pela obediência e que se tornou um símbolo vivo da conexão entre céu e terra. Mas o que exatamente ele viu nos céus? O que os anjos caídos revelaram a ele? E por que seus escritos ainda provocam tanto medo? Agora vamos mergulhar nas revelações contidas no livro de Enoque. Prepare-se para descobrir segredos antigos, nomes de anjos esquecidos e o verdadeiro motivo pelo qual o mundo nunca mais foi o mesmo após sua ascensão. Às vezes, os maiores segredos da humanidade não estão escondidos. Eles foram apagados da história, mas hoje você começou a recuperá-los. O que aconteceria se um simples homem tivesse acesso aos segredos mais bem guardados do céu? Se ele escrevesse nomes de anjos caídos, visse as moradas dos mortos e os destinos dos justos e dos ímpios? E se esse conhecimento tivesse sido retirado da humanidade por medo? No livro de Enoque, as revelações são tão poderosas que desafiam até os pilares da fé tradicional. Hoje, você vai entrar no livro que muitos tentaram apagar da história. Após ser levado por Deus, Enoque recebeu uma missão: registrar tudo o que visse, tudo o que ouvisse, tudo o que aprendesse no reino celestial. Ele se tornou o primeiro escriba celestial da humanidade, e o que ele registrou não era para olhos comuns. Seu livro é dividido em 5 seções principais, mas o que mais impressiona logo no início é a descrição do que ele testemunhou nos céus: portais entre dimensões, reinos espirituais ocultos e a prisão eterna dos anjos caídos. O texto começa com um aviso, palavras de bênção de Enoque, com as quais abençoou os eleitos e justos, que estarão vivos no dia da tribulação. Sim, Enoque viu o futuro. Ele viu o que chamamos de fim dos tempos e deixou recados para aqueles que sobreviveriam à grande purificação. Para ele, a luta não era apenas humana, era cósmica. Uma das passagens mais chocantes é sobre os vigilantes, os anjos que foram enviados por Deus para cuidar da humanidade, mas que se rebelaram. Liderados por Semjaza e Azazel, eles desceram à terra, tomaram esposas humanas e ensinaram aos homens conhecimentos que não estavam prontos para receber: astrologia, magia, metalurgia, cosméticos, venenos. Eles ensinaram como construir armas. Eles apressaram a corrupção da terra. E o que isso gerou? Uma raça de gigantes chamados Nefilim, híbridos entre anjos e humanos. Seres violentos, monstruosos, que devoravam tudo e todos, inclusive seres humanos. A terra gemeu sob o peso dessa abominação, e Deus decretou: esses anjos serão lançados no abismo, e seus filhos serão destruídos. E é Enoque quem recebe a missão de levar essa sentença até os próprios anjos caídos. Imagine, um homem mortal, levado até o trono celestial, encarregado de entregar uma mensagem de condenação eterna a seres celestiais rebeldes. Enoque se tornou o mensageiro da justiça divina, um papel que nenhum anjo quis assumir, mas que Deus confiou a ele. As visões de Enoque se tornam cada vez mais profundas. Ele descreve viagens ao inferno, a prisão dos anjos caídos, a morada dos mortos. Ele vê os justos em paz e os ímpios em tormento. Ele vê os tronos de Deus, os serafins, os querubins, os vigilantes bons e maus. Vê os 7 céus. Vê o Messias sendo entronizado antes mesmo da criação do mundo. Séculos antes do nascimento de Jesus, Enoque já falava de um filho do homem, que se assentaria à direita do Pai. As palavras dele são cortantes, proféticas, ousadas. E isso incomodou demais os que viriam depois. O livro foi citado no Novo Testamento. Judas, o meio-irmão de Jesus, o usou diretamente. Pais da igreja o conheciam e o respeitavam. Mas com o tempo, a igreja ocidental considerou seu conteúdo perigoso demais.
não era apenas um livro, era um campo de batalha espiritual em forma de texto. Ele denunciava a origem das trevas, o nome dos anjos que ensinaram o mal à humanidade, e antecipava um juízo que envolvia até o mundo espiritual. Excluir o livro de Enoque foi como selar um cofre cheio de dinamite celestial. Mas o cofre foi reaberto. Enoque viu o que nenhum profeta antes dele viu. Ele atravessou os céus, desceu aos abismos e caminhou entre as estrelas. Ele entendeu que a história da humanidade é apenas a superfície de uma guerra muito maior. Suas palavras ecoam com poder porque foram escritas não para o seu tempo, mas para o nosso. E se as revelações de Enoque forem verdadeiras, se os vigilantes ainda aguardam julgamento, se os Nefilim influenciaram culturas inteiras, se o conhecimento proibido continua moldando os rumos do mundo, então o livro de Enoque não é apenas um texto antigo, ele é uma bomba espiritual prestes a explodir. Vamos acompanhar o encontro de Enoque com os anjos condenados, sua missão de levar o veredito do Altíssimo e o momento em que os céus e os abismos se confrontam. Prepare-se, você verá o primeiro julgamento celestial da história, entregue por um homem. Quando a verdade é poderosa demais, ela não é esquecida, ela é escondida. Mas Enoque a escreveu, e agora ela foi encontrada. Imagine ser escolhido por Deus para entregar uma sentença de condenação aos próprios anjos. Você, um ser humano, diante de entidades milenares, poderosas, que já caminharam nas alturas do céu. Enoque não apenas viu esse momento, ele foi o protagonista. Hoje, você vai testemunhar o instante em que os vigilantes caíram em desespero, e um simples homem se tornou a voz do juízo de Deus. Após as revelações celestiais, Enoque recebe uma missão que nenhum outro homem ousaria aceitar. Deus o envia de volta à terra para encontrar os anjos caídos, os vigilantes, que corromperam a humanidade. Esses seres, liderados por Semjaza, sabiam que haviam ultrapassado os limites. Sabiam que sua união com as mulheres humanas e a criação dos Nefilim haviam quebrado as ordens divinas. Mas mesmo assim, tinham esperança, que o Altíssimo pudesse perdoá-los. Eles se aproximam de Enoque. Esses anjos caídos, uma vez gloriosos, agora suplicam. Seus olhos brilham com temor. Eles, que ensinaram a guerra aos homens, agora se ajoelham, imploram para que Enoque interceda por eles. Pedem que ele leve uma petição até Deus, um clamor de perdão, uma tentativa de redenção. E Enoque, obediente, volta aos céus com a súplica. Ele espera, ele aguarda a resposta, mas o que recebe muda tudo. A resposta de Deus é direta, terrível, irrevogável. Enoque escreve, e o Senhor me disse, não haverá paz para eles. Os anjos caídos não seriam perdoados. Seriam acorrentados nas profundezas da terra, nas cavernas das trevas eternas, até o dia do grande julgamento. Ali, seriam lançados no abismo, o Sheol, o reino da prisão espiritual. E então, Enoque retorna. Mas dessa vez, ele não traz esperança. Ele traz sentença. Imagine esse momento. Enoque, um homem frágil, caminhando até a presença dos anjos mais temidos do mundo antigo. Cada passo seu carrega o peso de uma condenação eterna. Ao vê-lo, os vigilantes se levantam em expectativa. Mas tudo desmorona quando ouvem as palavras do Altíssimo. Vocês não receberão perdão, não verão mais os céus. Serão acorrentados, serão testemunhas da destruição de seus filhos. E depois, o fogo eterno os aguardará. O silêncio que se segue é cortante. Não há gritos, não há protestos. Apenas queda. Esses seres, que uma vez brilharam nas estrelas, agora são sombra e medo. Mas o juízo não para nos anjos. Deus ordena que os Nefilim, os filhos da abominação, também sejam destruídos. E o meio para isso será um cataclismo que mudará a história da humanidade. Uma preparação para o dilúvio
já se forma nas entrelinhas. Os céus preparam sua vingança. A terra geme. Enoque, testemunha disso tudo, escreve: a terra será purificada com sangue e com fogo, e as águas lavarão a injustiça. Enoque observa os filhos dos vigilantes se destruindo uns aos outros em guerras brutais. A fome, o caos e a loucura tomam conta do mundo. O preço da rebelião dos anjos começa a ser cobrado. E no meio desse colapso espiritual e físico, Enoque se torna cada vez mais apartado do mundo. Ele já não pertence à terra. Seu coração, sua mente, sua missão já estão acima. Mas antes de ser levado, ele ainda precisa revelar o que viu nos céus, o que ele testemunhou sobre o futuro, sobre o Messias, sobre o julgamento final. A missão de Enoque foi cumprida. A sentença foi entregue. A balança da justiça começou a pesar. Enoque não foi apenas um profeta. Foi o canal entre o mundo dos homens e o trono de Deus. Ele enfrentou o temor de olhar nos olhos dos anjos caídos. Ele levou a palavra do Altíssimo, onde nenhum outro ousaria ir. Os vigilantes agora estão acorrentados. Os Nefilim, condenados. Mas a corrupção plantada na humanidade ainda pulsa. Mergulharemos nas profecias finais de Enoque. Suas visões do Filho do Homem, do reino de Deus e da destruição final do mal. E você entenderá por que seus escritos foram ocultados por tanto tempo, porque eles revelam o fim do mundo, antes mesmo de ele começar. O verdadeiro poder não está na força, nem nas asas, nem na glória. Está na obediência. Enoque venceu porque escolheu ouvir, quando até os anjos caíram por querer falar. Muito antes de Jesus andar entre os homens, um nome já ecoava nos céus: o Filho do Homem. Enoque viu esse ser antes de qualquer outro profeta. Ele o viu sentado ao lado de Deus, reinando com justiça e glória, vindo para julgar os vivos e os mortos. Uma visão tão poderosa que assustou até os próprios anjos. E é por isso que a quarta parte do livro de Enoque foi selada, escondida, apagada da história. Mas hoje, ela será revelada. Após entregar a condenação aos vigilantes e ver os Nefilim sendo destruídos pela própria violência, Enoque é novamente levado em espírito aos céus. Mas desta vez, ele não vê apenas a queda do mal. Ele vê o plano eterno de salvação. Ele é transportado para lugares elevados, onde a criação é observada diretamente do trono de Deus. E ali, ele vê algo que nenhum outro homem antes viu. No centro da visão de Enoque está um trono flamejante, cercado por milhares e milhares de seres celestiais. Uma cena de glória incompreensível. E ao lado do Antigo de Dias, Deus Todo-Poderoso, está um ser semelhante a um homem, com o rosto cheio de graça e poder. Enoque escreve: este é aquele que foi escondido desde a eternidade, o Filho do Homem, a quem a justiça pertence. Essa figura, esse Filho do Homem, é o juiz final, aquele que separará os justos dos ímpios, que restaurará a ordem no universo, que quebrará os reinos das trevas. E ele não apareceu por acaso. Ele foi preparado desde o princípio, antes da criação do mundo. A profecia de Enoque fala de tempos vindouros. Ele vê um cenário onde reis da terra se levantam contra Deus, onde os poderosos oprimem os fracos, onde a maldade parece triunfar. Mas então, o Filho do Homem se levanta, e tudo muda. Ele vem envolto em chamas, com olhos como fogo, e uma multidão de anjos atrás dele. Ele não vem como cordeiro, mas como leão. Enoque o vê, abrindo os livros celestiais, julgando ações, pesando intenções e lançando os ímpios em escuridão eterna. O mais surpreendente, ele não vem apenas para julgar, ele vem para reinar. O Filho do Homem herda todos os reinos. Sua palavra é a nova lei. E os justos, os humildes, os fiéis, herdam com ele. Enoque escreve com clareza algo que séculos depois só seria entendido por completo.
Esse filho do homem é o Messias, aquele que viria como Salvador e voltaria como Rei. A visão de Enoque é chocante, o universo inteiro em julgamento, os tronos das nações sendo quebrados, as almas dos mortos sendo reunidas para prestarem contas, o céu se abrindo, e do meio das nuvens, ele aparece, majestoso, terrível, belo. E todos os poderosos, que possuíam a terra, verão o Filho do Homem assentado no trono da sua glória, e se lamentarão e se arrependerão, mas será tarde demais. Enoque vê os justos recebendo recompensas, vê livros sendo abertos, vê nomes sendo apagados, e outros sendo eternamente selados no livro da vida. Vê multidões clamando por misericórdia, mas a misericórdia já terá passado. Será o tempo da justiça absoluta, e não termina aí. O Filho do Homem estabelece um novo reino, um mundo sem maldade, sem corrupção, sem dor, onde os anjos caídos, os Nefilim, e toda a obra das trevas serão apagadas da criação. A terra será renovada, e os que permanecerem com ele viverão para sempre. O que Enoque viu foi o fim dos tempos, antes mesmo do começo. Sua visão do Filho do Homem é tão clara que muitos estudiosos modernos tentaram esconder, negar, reescrever. Mas está lá, nas entrelinhas proibidas do seu livro, o Messias já estava entronizado antes mesmo de Adão, e é por isso que seu livro foi removido, porque ele revela o nome do Salvador antes de todos os nomes, porque ele fala do julgamento final com detalhes que só seriam confirmados milênios depois, porque ele destrói qualquer narrativa de que a fé é uma invenção humana. Enoque viu e escreveu. Vamos explorar as parábolas e os segredos cósmicos que Enoque registrou, desde o funcionamento das estrelas até as portas do tempo. Prepare-se. Vamos entrar nos mistérios do universo, revelados por Deus ao primeiro homem levado ao céu. O futuro não é uma promessa, é um decreto. E quem entende a visão de Enoque, entende que o plano da salvação sempre existiu, desde o início. E se eu te dissesse que as leis que regem o tempo, o movimento dos astros e até mesmo o equilíbrio da Terra foram reveladas a um único homem, e que essas revelações são tão impressionantes que muitos as chamam de ciência celestial? Enoque não apenas viu o céu, ele foi guiado por anjos pelos mecanismos secretos da criação. Ele entendeu os ciclos do tempo, o poder das estrelas, e por que tudo isso está ligado ao destino da humanidade. Depois de testemunhar o julgamento dos vigilantes e a revelação do Filho do Homem, Enoque é conduzido por anjos a uma nova jornada. Não para ver o que está por vir, mas para entender como o universo funciona. Ele entra em salas celestiais, observa engrenagens do tempo, vê portais por onde o sol e a lua entram e saem, como se o céu fosse uma imensa máquina viva e pulsante. Ali, ele aprende que tudo no cosmos tem ordem. Nada é por acaso. O movimento das estrelas, as estações, os dias e as noites. Cada detalhe obedece a uma lei divina. Enoque passa a entender que a criação é uma sinfonia precisa. E dentro dessa orquestra, a humanidade ocupa um lugar muito mais importante do que imagina. Mas há algo mais profundo. O tempo não é só passagem, é uma chave. E quem detém seu segredo, detém poder sobre os ciclos do mundo. Enoque é levado por Uriel, o anjo da luz, até os 4 cantos da terra. Eles sobem montanhas, atravessam desertos, chegam aos limites do mundo. Enoque vê os ventos sendo armazenados em câmaras, vê como as chuvas são organizadas, como os trovões são convocados, como os relâmpagos têm guardiões próprios. E então, ele olha para os céus e vê o segredo das estrelas. Cada estrela tem um nome, cada uma é um anjo, uma entidade viva, que cumpre sua missão no firmamento. Uriel explica. Essas luzes foram colocadas como sinais para os tempos sagrados, para as festas, para os julgamentos, para os fins.
Enoque então compreende. Os céus anunciam o plano de Deus antes de ele acontecer na terra. É por isso que, ao longo da história, reis e magos estudavam os céus, porque lá estão os registros que não podem ser apagados. O nascimento do Salvador, anunciado por uma estrela, a vinda do juízo, escondida nos eclipses, nos ciclos lunares, nos solstícios. E então, Enoque entende algo que nos deixa sem palavras. Enoque vê um livro sagrado guardado por anjos, chamado As Tábuas Celestes. Ali estão todos os decretos do Altíssimo, datas exatas, tempos determinados, eventos futuros selados. Ele descobre que o pecado dos vigilantes quebrou a harmonia do tempo, alterou os calendários, distorceu as estações, e que isso seria restaurado apenas quando o Filho do Homem voltasse. Enoque registra tudo em detalhes. Ele explica o ano solar, o ciclo de 364 dias, os portais pelos quais o sol entra e sai, os ventos que regem o clima, as forças invisíveis que movem os céus. Ele fala de 7 montanhas cósmicas, guardiãs do equilíbrio do mundo. E no topo de tudo está o trono de Deus. Essas revelações são tão precisas que por séculos foram estudadas em segredo. Alguns afirmam que antigos povos usaram o livro de Enoque para construir pirâmides, alinhadas com as estrelas. Outros dizem que os mapas astrais dos maias e babilônios têm origens nas visões do patriarca. Uma coisa é certa, ele viu o que ninguém mais viu. Enoque volta à Terra carregando não apenas mensagens espirituais, mas conhecimento puro, ciência do céu, sabedoria eterna. Ele entende que a humanidade foi feita para caminhar em harmonia com o tempo, com os céus e com o Criador. Mas quando o homem rompe com a ordem divina, ele entra em conflito com o próprio universo. As palavras de Enoque não foram apenas profecias, foram alertas, advertências sobre como o distanciamento de Deus provoca desequilíbrios na terra. E por isso, seus escritos foram retirados, porque revelam que o tempo obedece a Deus, não aos homens. A grande conclusão, a ascensão final de Enoque, seu desaparecimento da terra, e a conspiração que fez seu livro desaparecer das Escrituras. Você vai descobrir quem apagou Enoque da Bíblia, e por quê. E mais, o que os profetas do fim dos tempos têm a ver com ele. O universo tem uma linguagem, e Enoque aprendeu a escutá-la, porque os céus contam a glória de Deus, mas só os que têm ouvidos espirituais conseguem entender a música. Enoque não morreu. Ele simplesmente desapareceu. Foi levado pelos céus diante de todos, e junto com ele, um dos maiores segredos da história, o livro que revelava os anjos caídos, o julgamento final, os mistérios do tempo e o nome do Messias. Um livro poderoso demais para permanecer na terra. Mas quem realmente escondeu o livro de Enoque? E o que isso tem a ver com o fim dos tempos? A verdade será revelada agora, na última parte desta jornada. Após uma vida de revelações intensas, visões celestiais e diálogos com os anjos, Enoque chega ao fim de sua missão. Ele não era mais apenas um homem. Ele havia se tornado o profeta dos céus, o escriba eterno que registrou a justiça de Deus muito antes de Moisés nascer. A terra já não era mais suficiente para contê-lo, e então, como um sinal do favor divino, Enoque foi levado, simplesmente desapareceu. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. Essa foi a única explicação deixada na Bíblia tradicional. Mas os registros antigos, especialmente o próprio livro de Enoque, revelam muito mais. Antes de ser levado, Enoque foi instruído pelos anjos a escrever tudo o que viu. Ele produziu 366 livros, segundo a tradição etíope. Entre eles, o livro das parábolas, o livro das estrelas, o livro dos vigilantes, cada um repleto de sabedoria celestial. Mas logo após sua partida, algo sombrio começou a acontecer.
Os anjos caídos ainda tinham influência sobre os reis e líderes da terra, e ao longo dos séculos, muitos dos livros de Enoque foram escondidos, queimados ou rotulados como heresia. Quando o cânon bíblico foi definido, o livro de Enoque foi deixado de fora. Por quê? Porque ele revela demais. Demais sobre o julgamento, demais sobre a origem do mal, demais sobre o Cristo. Ele não era apenas um livro de fé, era um alerta ao mundo inteiro. A exclusão do livro de Enoque da Bíblia foi estratégica. Ele foi mantido vivo apenas entre grupos secretos, como os essênios, que preservaram cópias escondidas nas cavernas de Qumran, onde séculos depois seriam descobertos os manuscritos do Mar Morto. Curiosamente, no Novo Testamento, Enoque é citado. Judas, irmão de Jesus, menciona uma profecia de Enoque dizendo que o Senhor virá com milhares de seus santos para julgar os ímpios. Uma prova de que seu livro era conhecido e respeitado nos primeiros séculos do cristianismo. Mas com o tempo, o silêncio caiu, até que foi redescoberto na Etiópia, preservado intacto por cristãos que nunca deixaram de considerá-lo sagrado. E hoje, após milênios de esquecimento, a voz de Enoque retorna com poder. A história de Enoque é a história da coragem de crer além do visível. Ele enfrentou os anjos caídos, denunciou os poderosos, viu o trono de Deus, contemplou o Messias antes mesmo de seu nascimento. Foi chamado de amigo de Deus, o primeiro arrebatado, e aquele que conheceu os segredos do céu. E seu livro foi silenciado, mas jamais destruído, porque a verdade pode ser enterrada, mas nunca morta. E agora, ao conhecer essa jornada, você faz parte da geração que está desenterrando o que foi escondido. Você ouviu a voz de Enoque. Agora é hora de compartilhar. Se essa história tocou você, se algo dentro do seu coração despertou, não deixe isso morrer aqui. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa conhecer essa verdade esquecida. E se você quer mergulhar ainda mais nesse universo de revelações proibidas, clique no próximo vídeo agora mesmo, onde falamos sobre os outros livros banidos da Bíblia e o que eles escondem sobre o fim dos tempos. A verdade não pode ser apagada, e quem busca com sinceridade sempre encontra.